Número de mortes por coronavírus chega a 48. Hoje não há mais vagas de UTI para a Covid-19 no estado. Isolamento social pode ter salvado mais de 2.000 vidas. O problema é que cada vez menos as pessoas ficam em casa. Estudante da UFRN cria plataforma na internet para ajudar comerciantes no período de isolamento social. E a campanha de solidariedade para ajudar profissionais da área de turismo. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. O TVU Notícias está no ar. – 48 pessoas já morreram por causa do novo coronavírus no Rio Grande do Norte e 8 mortes suspeitas ainda estão sob investigação. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Saúde Pública, que alertou também para a situação crítica dos leitos hospitalares aqui no estado. O número de casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte segue em crescimento. 857 pessoas já foram confirmadas com a doença. E o número de suspeitos chegou a 4.626 em 157 municípios potiguares. Ou seja, há casos em quase todo o estado, inclusive nas menores cidades. O alto índice reflete também na sobrecarga da rede hospitalar. De acordo com a Secretaria de Saúde Pública do estado, 147 pessoas estão internadas, sendo 56 em unidades de terapia intensiva. As regiões mais afetadas com a sobrecarga de ocupação dos leitos hospitalares são Mossoró e a região metropolitana de Natal. Na entrevista coletiva de hoje, o secretário de Saúde Pública do estado, Cipriano Maia, confirmou que nessas regiões os leitos críticos para pacientes com Covid-19 já estão praticamente lotados. Dado essa dificuldade de expansão acelerada dos leitos, nós temos uma situação de ocupação já bastante crítica, né? Em alguns dias praticamente todos os leitos disponíveis ocupados, principalmente os leitos críticos, né? De UTI ou de assistência ventilatória, né? Na região de Mossoró, da mesma forma. O secretário confirmou dificuldade em expandir os leitos conforme previsto no plano de contingência e alegou a falta de suporte do Ministério da Saúde. Ao não recebermos esse apoio decisivo do Ministério, nós ficamos também limitados para apoiar os municípios, né? Estamos redobrando essa cobrança em nome de todos os secretários de saúde para que o Ministério chegue junto e apoie estados e municípios no enfrentamento da situação. E que esse apoio não chegue depois que a situação já estiver fora de controle, com leitos esgotados, com óbitos aumentados. O isolamento social pode ter evitado 2.000 mortes em todo o estado. O problema é que tem cada vez mais gente circulando nas ruas. O que se viu nesse fim de semana em Ponta Negra eram muitos carros estacionados na orla e pessoas na praia. Grupo de jovens praticando atividades físicas, idosos sem máscaras, pessoas conversando muito próximas, desrespeitando o distanciamento. Muita aglomeração. Nas constantes coletivas de imprensa que o governo do estado realiza diariamente, os especialistas alertam para a importância do isolamento social, que deve ser de 70%, para evitar o crescimento da curva da Covid-19. Esse site mostra que o isolamento social do Rio Grande do Norte até o último domingo estava em 59,1%, bem abaixo do que é recomendado pela CESAP. O isolamento social vem sendo aplicado em todo o mundo como uma das principais ferramentas de enfrentamento à pandemia. O distanciamento tem por base restringir o trânsito de pessoas nas ruas com o fechamento do comércio, suspensão das atividades escolares, ficando liberadas apenas a circulação estritamente necessária. Esse conceito vem sendo defendido pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com a OMS, a principal medida de combate à pandemia da Covid-19 é o isolamento social. Conversamos com o pesquisador e professor da UFRN, do Departamento de Física, José Dias, que afirma que já teríamos chegado a mais de 2.000 mortes em todo o estado, na ausência do isolamento social.
E estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre os modelos S, E e R que nós temos usado no enfrentamento do Covid-19 no nosso estado. São modelos físicos matemáticos que usam equações diferenciais já bem conhecidas na física e na astrofísica, né? Eu separei alguns slides para vocês hoje. Por exemplo, aqui nós temos a evolução das populações e as conexões. Nós temos nesse modelo como hipótese a união de populações de susceptíveis, expostos, sintomáticos, assintomáticos e recuperados, que são aqueles que são hospitalizados ou que partem para óbitos. No nosso caso, eu fiz testes e validações tanto para a China como para a França, como para a Itália, e apliquei também para o Rio Grande do Norte como um caso de estudo. Nós temos aqui o modelo mostrando a evolução aqui de óbitos, né? Os pontos são o número de óbitos que nós tivemos no estado do Rio Grande do Norte, e aqui para exames, certo? As linhas que correm são exatamente as linhas de predição ou projeção do modelo. Nós temos exatamente que hoje a situação do Rio Grande do Norte com 45 óbitos, né, ela reflete exatamente já um cenário que é consequência do decreto das escolas, do fechamento das escolas e também da restrição da circulação no estado, né? Nós podemos ver que, na verdade, sem essas ações, nós teríamos aí mais de 2.500 óbitos no estado do Rio Grande do Norte. Em tempos de pandemia, mais um drama afeta a vida das mulheres. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos mostram que aumentou o número de denúncias de violência contra a mulher no mês de março, quando medidas de isolamento social foram adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus no Brasil. E os números também refletem a realidade aqui no Rio Grande do Norte. O que deveria ser uma medida de proteção para toda a sociedade pode ser um motivo de ainda mais medo para mulheres que sofrem com a violência doméstica. Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança colocam o Rio Grande do Norte entre os estados com maior número de feminicídios neste período de distanciamento social. E dados da Secretaria de Segurança refletem que há aumento de registro de violência contra a mulher entre fevereiro e março desse ano de 22% na região metropolitana de Natal. Em todo o Rio Grande do Norte, o aumento foi de 8,8%. Essa violência contra a mulher ela tem aumentado no Brasil, nós temos indicadores nacionais de 9%, isso também se expressa aqui no Rio Grande do Norte, né? E a gente tem esse aumento derivado principalmente pela característica padrão da violência contra a mulher, que que é o perfil dos nossos agressores, né? Em geral, os nossos agressores são os nossos parceiros ou ex-parceiros amorosos, né? E aí, se a gente está na condição de isolamento físico, nós estamos dentro de casa 24 horas por dia em contato com os nossos possíveis agressores. A promotora Érica Canuto reforça que o isolamento social não é a causa da violência contra a mulher, mas um fator de risco a mais para mulheres já em vulnerabilidade. Para elas, o lar, infelizmente, pode ser o lugar mais perigoso. O isolamento, ao lado de outros fatores que concorrem conjuntamente, ele é um fator de risco. Por que ele é um fator de risco? Ele não causa violência. Não é que um lar que não tinha violência, agora, por causa do isolamento, vai ter. Não existe isso. O que acontece é que o isolamento social, o distanciamento, faz com que as mulheres fiquem mais em casa, e em casa é um lugar mais perigoso para as mulheres, porque 7 em cada 10 mulheres morrem em casa. A causa da violência continua sendo a mesma. É uma sociedade machista, uma sociedade hierarquizada, uma sociedade desigual em gênero, e essa sociedade, ela naturaliza a violência de gênero. Além da violência física, as mulheres podem sofrer outros tipos de agressões dentro de casa. É o que reforça a psicóloga Keila Morim. A agressão física, que em geral é a que mais nos chama a atenção, ela é uma expressão que muitas vezes chega quando a gente já tem outros tipos de violência em andamento, né? Muitas vezes a violência psicológica ela comparece antes da violência física. Promotora, aí em tempos de isolamento social, uma mulher que já vive um relacionamento abusivo, já vencia de violência doméstica, o que é que pode ser dito para essas mulheres? O que é que elas podem fazer, né? Como agir nessa situação? Assim, nesse momento eu costumo dizer que a gente tem 2 redes.
A gente sempre teve 2 redes, mas nesse momento tem uma rede que está sendo muito fundamental. A mulher tem uma rede pública, que é uma rede de apoio, rede de proteção, atendimento à mulher. O centro de referência, ela tem que ter anotado na mãozinha dela, ela tem que ter anotado em algum lugar, ela tem que ter anotado o número da DEAN, da Delegacia da Mulher, tem o número de plantão, o número da Promotoria de Justiça, o número do juizado. Então, ela tem que ter esses números, o número 190, que é o número de emergência, tá acontecendo agora, eu quero que venha alguém aqui, uma viatura, e eu vou pedir os canais de proteção. Então, há toda uma rede de proteção que são políticas públicas. E existe uma outra rede que a gente tem que fortalecer cada vez mais, que é uma rede pessoal. Toda mulher precisa ter uma rede pessoal de apoio. Os números chamaram a atenção também da Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Representante da bancada feminina na Assembleia, a deputada Isolda Dantas afirma que fez um pedido ao governo do estado para uma campanha de combate à violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela existia antes da pandemia, mas agora, com o isolamento social, teve um agravamento. Ela aumentou, e com a implicação de que as mulheres têm dificuldade de fazer a denúncia. Pois bem, o nosso mandato, pensando nisso e pensando nas mulheres, nós protocolamos um PL que pode garantir que as mulheres possam fazer denúncia a partir de suas casas, usando o celular ou o computador com a delegacia virtual da mulher. Nós também solicitamos ao governo do estado que possa fazer uma campanha para dizer para todas as mulheres que elas não estão sozinhas, que nós seguimos aqui, mesmo no isolamento social, juntas, lutando e combatendo a violência contra a mulher. Porque você já sabe, violência contra a mulher, a gente mete a colher sim. A Caixa Econômica Federal liberou hoje o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial. 5 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Desde o início do pagamento do auxílio emergencial, no dia 9 de abril, mais de 44 milhões de pessoas receberam o benefício. Só hoje estão programados o crédito de 3,6 bilhões de reais nas contas de 5 milhões e 100 mil beneficiários. Também teve início essa semana o saque em espécie para as pessoas que receberam o auxílio na poupança social digital. Por meio do aplicativo Caixa Tem, você vai selecionar a opção Saque sem cartão. Ela vai gerar um código autorizador que permite sacar o valor do auxílio em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Mas atenção que esse código tem validade de apenas 2 horas. Os bancários da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI, reforçam que o saque com o código autorizador pode ser feito nesses outros locais e não só nas agências da Caixa, para evitar a aglomeração. A gente também lembra aqui o calendário de liberação do saque, que foi programado de acordo com o mês de nascimento. Amanhã, os nascidos em maio e junho, quinta, julho e agosto. Dia 4 de maio, nascidos em setembro e outubro, e na terça, dia 5, os nascidos em novembro e dezembro. A assessoria da Caixa aqui no Rio Grande do Norte informou que ainda não tem os números do estado, separadamente dos nacionais. Laísa Félix para o TVU Notícias. Daqui a pouco, a plataforma Potiguar, que permite vendas pela internet para microempreendedores, e a campanha de estudantes e professores para ajudar famílias que vivem do turismo. Não saia daí, a gente volta em instantes. Olha só, com o comércio fechado, um estudante do curso de Ciências Contábeis da UFRN desenvolveu uma plataforma para garantir que microempreendedores possam continuar as vendas pela internet. A ideia ultrapassou as divisas do estado. A média diária de transações de compra e vendas de produto aqui no Rio Grande do Norte registrou uma redução de 24,9%. O volume movimentado diariamente também caiu, passando de 310 milhões, uma média verificada no período anterior das medidas de isolamento social, para 210 milhões por dia, uma média registrada na segunda semana do mês de abril, uma redução de 32,2%. Por causa disso,
um aluno do curso de Ciências Contábeis da UFRN desenvolveu um sistema de loja virtual totalmente gratuito para ajudar os pequenos comerciantes e autônomos durante o período de isolamento social. O site www.tivendo.com.br funciona como um shopping virtual, proporcionando ao cliente acesso a diversas lojas em segmentos variados. Os empresários só precisam se cadastrar na plataforma e podem personalizar suas páginas com marca, cores da loja, endereço e dados de contato. A partir daí, podem cadastrar os produtos ou serviços e divulgar sua própria loja onde quiser. Pessoas, e nesse período de quarentena, onde as pessoas estão isoladas em casa, com a diminuição do fluxo, do movimento no comércio, várias pessoas vêm me procurando como uma alternativa tentar trazer suas lojas, seus negócios para a internet. Porém, um outro ponto dessa quarentena é que o dinheiro também acabou ficando escasso, com as vendas diminuindo. Então, as pessoas acabam não tendo condições financeiras para tocar esse projeto. Então, eu pensei numa maneira de fazer com que mais pessoas tenham acesso a conseguir tornar o seu negócio online sem gastar. Então, desenvolvi essa plataforma totalmente gratuita para que qualquer pessoa possa ter a sua loja, seus produtos divulgados na internet e sem nenhum custo. Catarina e sua família têm uma loja de material de construção na região metropolitana de Fortaleza, em Maracanaú. Como o estado do Ceará também adotou medidas de contenção ao combate da Covid-19, eles não podem abrir a loja e, para não ficarem no prejuízo, resolveram vender seus produtos no site Potiguar. Resolvemos aderir à plataforma porque a gente tem um comércio de material de construção, né? Então, ele não é um serviço essencial. Então, a gente não está podendo deixar a loja aberta nesse momento. E aí, dificulta muito as vendas, né? Porque a nossa única maneira de venda antes era presencial, né? E aí, como as pessoas não estão podendo sair de casa para vir aqui, diminuiu muito. Então, a gente pensou que uma solução poderia ser levar isso para nosso serviço para a internet, né? Os consumidores podem acessar o link geral da plataforma e consultar os produtos de todas as lojas cadastradas. O sistema foi desenvolvido desde o dia 9 deste mês e lançado no dia 12. Mesmo com pouco tempo de existência, a plataforma ganhou visibilidade e novos clientes do Brasil, como exemplo dos estados do Pará e Amazonas. Empresas de qualquer segmento podem se cadastrar no site. Qualquer segmento pode fazer o seu cadastro, desde produto, serviços, pessoas que vendem por catálogo, revista, pode cadastrar os seus produtos lá sem nenhum problema, inclusive gerar um link próprio da sua loja para divulgar para os seus clientes. Porque o site ele é bem intuitivo e simples de usar, então foi muito útil nesse momento, né? Você viu ontem que a crise afetou diretamente a indústria do turismo aqui no estado. E um grupo de estudantes e professores da área resolveu fazer uma campanha solidária para quem ganhava vida atendendo os visitantes no litoral potiguar. A crise provocada pela pandemia do coronavírus tem afetado diretamente a indústria do turismo. No Brasil, a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é de que o setor tenha perdido 14 bilhões de reais desde o início da pandemia. E um estudo da FGV Projetos prevê que a área se recupere apenas a partir de setembro de 2021. Aqui no Rio Grande do Norte, muitas famílias que tiram o sustento dessa atividade econômica têm sentido no bolso os efeitos do isolamento social. E pensando nisso, um grupo de alunos e professores do curso de turismo da UFRN promove a campanha Universitários Solidários, que pretende levar cestas básicas a famílias que vivem no litoral potiguar. Olá, eu me chamo Michel Vieira, sou professor do Departamento de Turismo da UFRN e atual coordenador do curso de Turismo Campus Natal. Com o apoio do Centro Acadêmico do curso, da empresa Júnior Universitur, do movimento Não Tem Quem Diga, da coordenação do curso, além de demais professores e alunos, desenvolvemos uma ação voluntária chamada Universitários Solidários. Dessa maneira, estamos recebendo doações de qualquer valor que serão transformadas em cestas básicas que enviaremos para famílias em vulnerabilidade no nosso litoral
natalense. Como todos sabem, grande parte dessas famílias vivem do setor de comércio e serviço nesse litoral, que agora está esvaziado com o avanço da pandemia de Covid-19. Se você deseja fazer parte dessa corrente solidária, basta acessar o Instagram, @Universitários Solidários, e ver a melhor forma de participar. Micleison Costa para o TVU Notícias. Ontem a gente cometeu um erro e você assistiu o segundo episódio da série Descomplica Filosofia, que já havia sido exibido na sexta-feira. Agora sim, vamos ver o terceiro episódio. E enquanto estamos isolados em casa, somos inundados de informações. Pablo Capistrano explica como a filosofia pode nos ajudar a escapar das armadilhas das fake news e da desinformação. O papel da filosofia é ensinar a mosca a saída do vidro. A primeira vez que botei os olhos nessa frase, escrita pelo pensador austríaco Ludwig Wittgenstein, não entendi nada. O que é bem usual, diga-se de passagem, quando a gente se depara com alguns textos filosóficos. Anos depois, descobri que o tal vidro era, na verdade, uma armadilha. Em uma garrafa vazia, os austríacos colocavam mel, que atraía as moscas, prendendo-as no fundo do vidro. Assim como as moscas presas no vidro, nós também nos aprisionamos às delícias de nossas próprias ilusões e afundamos os dois pés no pântano da nossa linguagem. Atados aos encantos de nosso discurso, nos acostumamos, como insetos chafurdando no mel, a circular em torno de falsos dilemas e questionamentos ilusórios. Perguntar se Deus existe, o que é a felicidade, se um regime político é ou não democrático, se uma norma é ou não justa, ou o que os outros devem fazer da vida para serem pessoas boas, devido ao uso descuidado dos termos de nossa fala, muitas vezes resulta em mais confusão e perplexidade. Nessa brincadeira, criamos paradoxos, falácias, dilemas e contradições. Perdemos um tempo precioso no meio de uma treta sem fim, junto desse inquietante ruído digital que tornou o debate público uma inútil conversa de cegos com mudos. É verdade que quando Wittgenstein escreveu sua obra, ainda na primeira metade do século passado, em forma de aforismos, fragmentos, anotações em cadernos, manuscritos datilografados e fichas guardadas em caixas de sapato, ninguém sonhava que o espaço do debate público se transformaria numa competição pouco articulada de memes. Mesmo assim, numa era em que a oferta da informação produz fadiga e confusão, as dicas do bom e velho filósofo de Cambridge são muito úteis. Para muita gente, Wittgenstein é o grande pensador da era pós-filosófica, um demolidor da filosofia, alguém que veio para mostrar que os grandes problemas que nos afligem, na verdade, podem ser apenas confusões mentais, causadas por algum mau uso dos termos de nossa linguagem. Por isso, mesmo que prestar atenção no que se comenta, curte e compartilha nas redes sociais pareça ser uma espécie de coito interrompido diante da tentação libidinosa de tretar e lacrar permanentemente, talvez seja essa a única saída para aqueles que querem realmente se libertar da doce armadilha digital em que a gente parece ter caído. O TVU Notícias fica por aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite e até amanhã. Se puder, fique em casa.